Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Vanucci, professor de História. Estamos aqui para a gente iniciar mais uma aula de História com vocês, meus queridos e minhas queridas alunas do terceiro ano. Para que meu marca-texto, para a gente poder ver aqui a referência. Né? Eu faço esse material baseado no livro do Cláudio e do Bruno Vicentino, Olhares da História do Brasil e do Mundo. Tá bom? Vamos abrindo aqui a primeira parte para a gente poder iniciar logo nossa discussão. Criada em 1943, durante a Era Vargas, a consolidação das leis do trabalho, famosa CLT, regiu as relações entre patrões e empregados no Brasil por mais de 70 anos, tendo sofrido poucas alterações ao longo do tempo. Né? Nos últimos anos, porém, diversos projetos de lei propuseram mudanças radicais na CLT. Por que fizeram isso? Né? É adaptação aos novos tempos? É o que uns dizem, né? É o retrocesso dos direitos sociais? Outros dizem isso também. Qual é a sua opinião sobre o tema, não é? A minha é retrocesso. Nessa imagem que a gente pode ver o Getúlio Vargas, lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né, com a roupa de militar, quando eles conseguem chegar ao Rio de Janeiro. Ele perde a eleição, né, acusa que foi fraude, mas fraude tinha em todo canto, obviamente, inclusive no lado deles. Mas a conjuntura de crise econômica fez com que ele pudesse juntar ali o apoio dos tenentes, setores médios urbanos, de operários, da população rural, né, de alguns fazendeiros ricos, e pudessem dar o golpe e tirar do poder, né, o Washington Luiz. Washington Luiz era o presidente, né, e o Getúlio Vargas havia perdido a eleição para o Júlio Prestes, né, que não chega nem a assumir, né, eles dão esse golpe que implantam a Revolução de 30. Por isso, Getúlio Vargas, pela sua política, né, de apoio, de buscar apoio do povo, é chamado de populista. Né? E outros também o chamam de paternalista. Então ele tem esse viés, tem sim, mas ele fez muito, né, para os operários, para os setores, né, médios e urbanos, isso é fato, tanto que ele era quase adorado, endeusado por esse povo todo. Apesar de ser um cara bem contraditório, nacionalista, um ditador, né, diga-se de passagem. Então vamos ver aqui como foi o início desse período. No governo provisório, onde ele assume a ideia era passar pouco tempo e já fazer eleições, né, ele acaba logo a Constituição, suspende, fecha o Congresso, substitui os governantes estaduais por interventores, são pessoas que ele coloca lá, que no Ceará, por exemplo, ele coloca um cara chamado Fernando Estava. Ele que colocava, não tinha negócio de governador não, sai todo mundo, ele vai colocando. E o interventor, por sua vez, no estado, colocava os prefeitos do município. Aqui em Pedra Branca, por exemplo, simplesmente ele tira o Coronel Sabino. Né? Ele quer cortar gastos e tira e resolve acabar um bocado de município, tornar o município distrito do outro. Pedra Branca é um deles. Ele considera que Pedra Branca é pequena e coloca para ser distrito de Senador Pompeu. Porém, quando você vai analisar a população, Pedra Branca era maior. Né? Então essa modernização aí tinha também interesses políticos no meio. Né? E Pedra Branca deixa de ser município em 1931, passa a ser distrito de Senador Pompeu e volta a ser município autônomo, né, em 1935, tá bom? Só para deixar aqui o registro. E ele cria também o Ministério da Educação e do Trabalho, no intuito de organizar a educação, isso era uma demanda, né, o país analfabeto, 80%, né, e também para o trabalho, né, educar e formar para o trabalho, porque ele queria desenvolver uma indústria no país, essa era a ideia, né, do pessoal que estava apoiando o movimento do Vargas, tá certo? O movimento da Revolução de 30. E, né, por fim dessas medidas aqui, de início, regulamentar os direitos trabalhistas, né, para poder você ter o apoio do trabalhador, né, ter também o apoio do empresariado e esse trabalhador não se revoltar, não fazer greve, não entrar em sindicato, comunista, anarquista, entendeu? Você ter o controle do operariado. Você trabalha, mas você não reclama. Né? E dessa forma, ele acaba governando de forma autoritária no início, desenvolvendo aqui uma briga com São Paulo. Né? São Paulo, lembra que ele tinha tirado do governo o Washington Luiz, que era um paulista. Então, a oligarquia paulista não está gostando muito do Vargas. E ainda coloca no governo um cara chamado de João Alberto, alguma coisa. João Alberto, pelo menos eu sei que é. É um tenente, né? E não é paulista. Acho que o cara é paraibano, ou é pernambucano, coisa assim. Aí o cara chega em São Paulo, os paulistas estão com raiva dele já,
e acaba montando uma frente única, juntando dois partidos que até então não se davam muito bem, né? O Partido Republicano Paulista com o Partido Democrático, e se junta para combater o Vargas, né? O Vargas tentar aliviar o negócio ainda formando um código eleitoral, onde todo mundo pode votar, inclusive mulheres, etc. Né? Tudo entre aspas, tá certo? Esse modo de 21 anos, não podia os soldados, não podia analfabetos, nem padres, né? Tinha umas restrições ainda. E na Constituição de 34, que é a nova Constituição que ele vai fazer, né? Depois que derrota os paulistas, a guerra demora mais ou menos ali um mês, a guerra civil, né? Tem uns 2.000 baixas, mais ou menos, mortes, tá certo? E não podia perder São Paulo. São Paulo é o maior estado do Brasil, já era nessa época. Então, quando ele vence ali, ele vai novamente fazer uma aliança com a oligarquia paulista e faz essa constituição, né? Faz uma assembleia, convoca eleições, né, para eleger uma assembleia, para essa assembleia votar e fazer essa constituição que ela mantém o regime federalista, presidencialista, separação dos três poderes, né? O executivo, o judiciário, o legislativo, acaba com o cargo de vice-presidente, continua com a ideia do voto secreto, eleições diretas para o executivo e legislativo, voto feminino, que é uma inovação junto com o voto secreto, né? Regulamentação das leis trabalhistas e o ensino primário obrigatório e gratuito. Né? Você era obrigado a estudar, era gratuito. Quem tinha que pagar isso os estados. Né? Como eles não tinham dinheiro, não tinha como, não tinha uma lei que obrigasse a tirar dinheiro, tinha, né? Mas não tinha uma lei que obrigasse a tirar de tal canto, acabava que o Estado fazia quando quisesse, na hora que quisesse, e o resultado era que poucos estudavam. Nessa imagem que a gente pode ver a passeata em São Paulo, né, pela causa dos paulistas. Nessa outra, os três garotos que morreram, o Miragaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo, né, morreram lá no confronto com a polícia e acabaram virando os mártires, né, dessa causa. Que no dito popular eles chamavam era assim, ó, porque eles odiavam, né, em questão regional, odiavam os paulistas odiavam os mineiros e os cariocas, aí eles chamavam o MMDC, era de morte aos mineiros, né, mata mineiro e degola carioca, né. E aqui nessa outra imagem a gente vê uma estátua do bandeirante, fazendo a propaganda para que o povo doasse o ouro que eles tinham para poder eles comprarem armas. E dessa forma São Paulo conseguia, né, combater e enfrentar o governo federal. A gente sabe que são derrotados, isso durou bem pouquinho. Lá em São Paulo eles dizem que venceram, porque teve uma constituição e tal, né? A guerra, de fato, eles perderam. Né? Politicamente, pode dizer que eles venceram, isso é fato. Não é? Inclusive, muitos padre-branquenses foram para lá lutar. Né? Na época, ele estava passando por uma seca terrível, a seca de 1932. Muitos padre-branquenses foram trabalhar no açude do povo, na construção, ampliação. Outros foram para o campo de concentração, lá no Patu, senador Pompeu, né? E muitos foram para lá lutar ao lado do governo, contra os paulistas. Aqui a gente pode ver as frentes de combate e de ataque, né? Tanto em Minas quanto no Rio de Janeiro, do Paraná, e aqui as bases, né, de defesa dos paulistas durante esse conflito. Nessa imagem aqui a gente vê a primeira mulher a ocupar um cargo legislativo no Brasil, né? A Carlota Pereira de Queiroz, que eu vou circular aqui para vocês. E no governo constitucional, depois que ele faz a Constituição, que inclusive a própria Assembleia Constituinte era que escolheu o próximo presidente. Não foi voto direto ainda não. O voto direto seria para o outro presidente. Né? E eles acabam escolhendo Getúlio Vargas, obviamente. Né? Ele fez a barganha para ele ser eleito. E nessa época, como estava no mundo todo a democracia em crise, nós temos aqui dois grupos que se destacam bastante no Brasil. São antagônicos. De direita, você tem a Ação Integralista Brasileira. De esquerda, você tem a Aliança Nacional Libertadora. Né? Uma mais ligada ao fascismo, certo? E a outra mais ligada ao comunismo. Nenhuma era democrata, nenhuma. Tanto os integralistas como os comunistas aqui da Aliança Nacional Libertadora queriam um governo forte, autoritário, uma espécie de ditadura de um partido único. Queriam isso, ambos. A diferença era que nos fascistas aqui da ação da IB, né,
eles eram capitalistas, queriam um Estado capitalista, mas um Estado controlado pelo governo, né? Um Estado capitalista controlado pelo governo. E aqui não. Aqui não tinha propriedade privada, não tinha capitalismo e o Estado controlava tudo, não é? Controlava a economia, controlava tudo. Por meio da Lei de Segurança Nacional, aprovada junto com a Constituição, né, a ANL, que fazia muitas críticas ao Getúlio Vargas, foi por ele fechada. Ele cancelou aqui a ANL. Em represália, digamos assim, né, já com a ideia de fazer uma revolução comunista no Brasil, muito incentivado e até financiado, né, pela União Soviética, nós temos a ação aqui da Intentona Comunista, que é uma tentativa de golpe, mas que foi frustrada, que não durou nem um dia, basicamente, né, encabeçada por Luiz Carlos Prestes e outros comunistas mais. Mas foi rapidamente derrotada, e nessa imagem que a gente pode ver os combatentes do governo no Rio de Janeiro, né, armados e tal. Eles tomaram os quartéis, ainda morreu algumas pessoas, né? Houve um certo confronto, mas não durou muito tempo, não. Não foi nada bem organizado, não. Foi, na verdade, um vexame, certo? No que se refere assim, aos movimentos sociais no campo, nós temos como exemplo aqui o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que ocorreu lá no Ceará, aqui no Ceará, né? Lá no Ceará é bom, né? Lá no Crato. E nessa imagem a gente pode ver aqui, ó, as mulheres e crianças que foram aprisionadas, retiradas de lá em 36. Muito antes disso, lá na década de 20, o Beato Zé Lourenço já estava indo para o Juazeiro para ver o Padre Cícero, acabou tendo amizade entre eles. O Padre Cícero colocou ele para morar um certo tempo no sítio mais de Baixa Dantas. Depois o coronel vai querer, quando o sítio cresce bastante, o coronel vai crescer o olho, vai querer a terra que era dele. Eles saem de lá, vão para outro sítio chamado Caldeirão, que o Padre Cícero tinha colocado eles lá, né, que pertencia ao Padre Cícero. Quando o Padre Cícero morre, em 1934, os salesianos, que herdam quase tudo do Padre Cícero, acabam mandando expulsá-los, né? E eles tinham o apoio dos coronéis da região, porque muita gente ia para lá abandonando as fazendas dos coronéis, visto que lá tudo que eles produziam não era para enriquecer alguém, era devido para todo mundo. Todo mundo estava bem, não passava fome e dava até mais gosto para trabalhar. Nas fazendas dos coronéis, pelo contrário, a terra não era sua, você trabalhava e uma parte deixava para o coronel, né? Basicamente a metade. O que sobrava para você era pouco, mal dava para alimentar a sua família. Por isso que muita gente ia para lá e o coronel, sem querer, isso, os coronéis da região, né, sem querer esse modelo, e que esse modelo fosse replicado, obviamente, eles não queriam. Então, o Caldeirão foi atacado em 36, foi destruído, depois eles voltaram, brigaram com a polícia, morreu gente de ambos os lados, policiais, camponeses, foi muito soldado para lá, até os aviões soltando bombas, né, acabou destruindo o Caldeirão. Né, o Beato Zé Lourenço ainda consegue escapar, que era o líder, e saiu no final, né, um saldo aí um saldo não, uma baixa, né, de 200 a 1.000 mortos mais ou menos de camponeses pelo governo, porque eles queriam viver, né, diferentemente do que era comum, né, viver fora desse modelo de exploração do sertão. Assim também viviam os cangaceiros, né, o seu modo violento, mas que desgarrava um pouco dessa exploração. E um dos últimos, na verdade, né, é o Lampião, que é morto em 38, em 1938, morto pelo, pela polícia de Alagoas, se não me engano. E depois do Lampião, os que sobram, né, o Curisco e outros mais, eles vão aos poucos sendo caçados ali pelas forças do Estado varguista, e é o fim do cangaço também nesse período, né? Para o Vargas se manter no poder, o que ele faz? Ele inventa uma história no plano Cohen. Ele, o Gaspar Dutra, o Góes Monteiro, né? Inventa que o país vai ser atacado por comunista. Né? Eles têm a intentona como um fundo, um pano de fundo verdadeiro, mas inventa essa história toda. Né? Um comunista soviético chamado Bela Cohen, né? Deu o plano de chamar Cohen. Queria queimar as igrejas, matar um bocado de líder, tomar a terra do povo e tal. Então esse medo, isso divulgado pela imprensa oficial, pelas rádios, pelos jornais do governo, pelos seus aliados. Né? Foi uma fake news
federal, literalmente. E através disso ele acaba já governando por meio de um estado de guerra, né, onde ele podia fazer o que quisesse, basicamente, invadir a casa de quem quisesse, prender quem quisesse, sem autorização do juiz, né? Ele acaba suspendendo os partidos políticos, fechando o Congresso, cancelando eleições, né? Dizia ele que era um negócio provisório, só enquanto metia a ordem. E nesse inteirinho aí, né, nessa conjuntura, foi passando um mês, foi passando um ano, ele vai sair do governo em 35. Né? Vai passar basicamente mais 8 anos no governo. Né? E lá na frente ele vai acabar perdendo o apoio do exército, que o apoiou nesse momento, e sair do governo. E essa bela charge aqui mostra isso. Né? Ele no Palácio do Catete, isso no período das eleições, fazendo de tudo, jogando caça de banana aqui para que ninguém chegasse lá, né? As pessoas caíssem antes de chegar no palácio. Ia ter eleições em 38 e em 37 ele acaba dando esse golpe em si mesmo para se manter no poder, certo? E assim, pessoal, a gente encerra aqui mais uma aula. Espero ter lhes ajudado a compreender um pouco mais sobre a Era Vargas. A segunda parte a gente vai ver na outra aula, né? A parte do Estado Novo e a parte final desse período, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.